Como Francisco Franco morreu? O general e estadista Francisco Franco governou a Espanha por 36 anos enquanto exercia o poder absoluto. Ele nasceu em 4 de dezembro de 1892 em O Ferrol, no noroeste da Espanha. Ingressou na Academia Militar aos 14 anos, graduando-se 5 anos depois e iniciando a carreira militar no Exército Espanhol. Aos 33 anos, Franco tornou-se o general mais jovem da Europa. Entre o final da década de 1920 e o início dos anos 30, a Espanha sofreu instabilidade política. Em 1931, as eleições acabaram com a monarquia e inauguraram a era republicana. Mas uma série de governos de curta duração não foram capazes de dar ao país um senso de direção ou consertar uma economia em crise. A Espanha foi fustigada por uma tensão social cada vez mais intensa, e em 1934, Franco foi chamado para reprimir uma rebelião na província das Astúrias. No ano de 1936 a Frente Popular e sua matriz de partidos de esquerda começaram a ganhar poder. Franco, um nacionalista e anticomunista declarado, se amotinou. Irritado com os políticos, Franco estava convencido de que apenas o regime militar poderia restaurar a estabilidade. Ele assumiu o título de general, e em 18 de julho de 1936, deu um golpe para depor as autoridades políticas permanentes. A Frente Popular lutou, iniciando a Guerra Civil Espanhola. Após 3 anos de guerra, os exércitos de Franco assumiram o controle da nação, em parte graças à ajuda da Alemanha nazista e da Itália fascista. Agora o líder reconhecido da Espanha, Franco criou uma ditadura militar. Ele dissolveu as paridades, eliminou a oposição e assumiu o controle total de todos os aspectos do governo nacional. Suas ações provocaram críticas globais, com algumas nações cortando relações comerciais. Isso mergulhou a Espanha em uma pobreza profunda. Em um esforço para quebrar o isolamento, Franco se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, em 1953. Em troca de assistência econômica, Franco concordou em permitir bases militares dos Estados Unidos em solo espanhol. No mesmo ano, Franco abriu relações diplomáticas com o Vaticano. Essa construção de aliança lançou as bases para que Franco fosse aceito pelos líderes ocidentais. A melhoria das relações também ajudou o comércio espanhol. No final da década de 1950, a Espanha estava entre os líderes mundiais em crescimento econômico. A morte de Franco vai acontecer já com uma idade avançada. Em 19 de julho de 1974, o já idoso Franco adoeceu devido a vários problemas de saúde e Juan Carlos assumiu o cargo de chefe de Estado interino. Franco se recuperou e em 2 de setembro retomou suas funções como chefe de Estado. Um ano depois, ele adoeceu novamente, sofrendo de outros problemas de saúde, incluindo uma longa batalha contra o mal de Parkinson. A última aparição pública de Franco foi em 1º de outubro de 1975, quando, apesar de sua aparência esquelética e frágil, ele fez um discurso para multidões da sacada do Palácio Real de El Pardo, em Madrid. Em 30 de outubro de 1975, ele entrou em coma e foi colocado em suporte de vida. A família de Franco concordou em desligar as máquinas de suporte de vida. Oficialmente, morreu poucos minutos depois da meia-noite de 20 de novembro de 1975 de insuficiência cardíaca, aos 82 anos. Historiadores afirmam, no entanto, que foi informado por volta das 18 horas do dia 19 de novembro que Franco já havia morrido. Assim que a notícia da morte de Franco se tornou pública, o governo declarou 30 dias de luto nacional oficial. Em 22 de novembro, Juan Carlos foi proclamado rei da Espanha. Houve uma exibição pública do corpo de Franco na capela funerária aberta no Palácio Real, uma missa e um desfile militar foram realizados no dia de seu enterro. O corpo de Franco foi enterrado no Vale dos Caídos, um memorial colossal construído pelo trabalho forçado de prisioneiros políticos ostensivamente para homenagear as vítimas de ambos os lados da Guerra Civil Espanhola. Uma missa e um desfile militar ocorreram no dia de seu enterro, 23 de novembro de 1975.
Quando o cortejo com o corpo de Franco chegou ao Vale dos Caídos, cerca de 75 mil direitistas vestindo as camisas azuis dos falangistas o saudaram com canções rebeldes da Guerra Civil e saudações fascistas. Na Espanha e no exterior, o legado de Franco permanece controverso. A longevidade do regime de Franco, sua supressão da oposição política e a propaganda eficaz de seu governo sustentada ao longo dos anos dificultaram uma avaliação imparcial. Por quase 40 anos, os espanhóis, e principalmente as crianças na escola, ouviram que a divina providência havia enviado Franco para salvar a Espanha do caos, do ateísmo e da pobreza. Uma figura altamente controversa na Espanha, Franco é visto como um líder divisivo. Apoiadores acreditam a ele por manter a Espanha neutra e não invadida na Segunda Guerra Mundial. Eles enfatizam suas fortes visões anticomunistas e nacionalistas, políticas econômicas e oposição ao socialismo como fatores importantes no sucesso econômico da Espanha no pós-guerra e posterior integração internacional. E foi assim que Francisco Franco morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.